Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar introdução aos aspectos anatômicos dos membros inferiores. Conforme eu já mencionei anteriormente, quando falei sobre os aspectos anatômicos dos membros superiores, a importância de se estudar esta parte é para que a gente possa conhecer a biomecânica normal desse membro inferior. Primeiro a gente estuda os aspectos anatômicos, depois os músculos que se inserem nesses aspectos anatômicos. Com base nisso, no próximo semestre, vocês aprendem o funcionamento adequado de cada articulação desse membro inferior. Com base nesse conhecimento biomecânico, a gente consegue entender qualquer mudança de função nesse membro inferior e aí, sabendo a mudança de função, nós conhecemos as lesões e as doenças associadas a este membro. Bem, os ossos dos membros inferiores, eles são diversos, né? São divididos em fêmur, tíbia, fíbula, patela e os ossos do pé, que são os ossos do tarso, metatarso e as falanges. Porém, a gente também vai estudar aqui o chamado cíngulo do membro inferior, ou cintura do membro inferior, que é constituída pelos três ossos, ilho, isquio e pubis, que em conjunto são denominados de osso ilíaco. Aqui eu coloquei o sacro apenas para relembrar que alguns poucos professores anatomistas consideram que o sacro faz parte do cíngulo do membro inferior. Porém, na nossa situação, nós vamos considerar o que a maioria dos anatomistas considera, que é que o sacro não pertence ao cíngulo do membro inferior, e sim apenas o osso ilíaco. Então, esses ossos dos membros inferiores são divididos em alguns segmentos, e aí também vou chamar atenção para a cintura pélvica ou cíngulo do membro inferior. Então, o primeiro segmento aí seria essa cintura pélvica. Observem que na imagem o sacro está aparecendo, tá? Porém, ele só considera o osso ilíaco. O segundo segmento é chamado de coxa, que é formado pelo osso chamado fêmur, que é o maior osso que nós temos nesse membro inferior, o mais pesado e o mais comprido e considerável de todo o corpo humano, além da gente ter aqui no terceiro segmento a perna, tíbia e fíbula. Chama atenção para o fato que a patela está aqui na região anterior desse fêmur. E por último, o quarto segmento, que são os ossos do pé, né, formados então pelo tarso, metatarso e pelas falanges. Bem, então o símbolo do membro inferior ele é formado pelo osso ilíaco, subdividido em ilho, isquio e pubis. Aí o esqueleto apendicular, que vai ser então formado pelo fêmur, tíbia, fíbula, ossos do tarso e pela patela, relembrando que o símbolo ou cintura do membro inferior, que é o osso ilíaco, conecta o esqueleto apendicular do membro inferior ao esqueleto axial. Bem, começando então pelo osso ilíaco, chamado símbolo ou cintura do membro inferior, a gente já comentou que ele é formado pela fusão de três ossos, né? Então, o osso ilíaco, que é esse aqui, nós temos dois, um do lado direito e um do lado esquerdo, ele é formado por três ossos. A parte superior, os 2/3 superiores, é formado pelo osso ilho, a região inferior e anterior é formada pelo osso pubis e a região inferior e posterior é formada pelo osso isquio, e essa é uma região um pouco mais resistente. Bem, conforme vocês podem ver aqui, esse osso ilíaco ele vai se articular com o fêmur, formando a articulação do quadril, também vai se articular com o sacro, formando a articulação sacro-ilíaca, e também vai se articular com o osso ilíaco do lado oposto, né, através da sínfise púbica. Então, aqui o osso ilíaco se articulando com o fêmur, formando o quadril, se articulando com o sacro, formando a articulação sacro-ilíaca, e se articulando com o osso ilíaco do outro lado, formando a sínfise púbica. Esse osso ilíaco ele apresenta duas faces, quatro bordas e quatro ângulos. Os quatro ângulos eu vou deixar para explicar para vocês completamente na parte final, quando eu estiver falando desse osso. Mas duas faces, a face interna e a face externa, eu já gostaria de mostrar a vocês que esta é a face interna do osso ilíaco, tá? Enquanto que a face externa é esta daqui. Essa região é chamada de acetábulo, e o acetábulo é o local que vai se articular com a cabeça do fêmur para formar a articulação do quadril. Então, memorizem que este local, quando vocês estão visualizando, é a vista externa, né, a face externa desse osso, e aí com isso fica mais fácil também de identificar qual osso ilíaco nós estamos falando. Por exemplo,
essa é a região anterior, já que esse é o osso pubis, aqui é o isquio, e como esta é a face externa, eu posso colocar essa região para frente e esta para o lado e garantir a vocês que este é um osso ilíaco do lado direito. Bem, além disso, esse osso apresenta 4 bordas, a saber, então, borda superior, borda inferior, borda anterior e borda posterior, chamando atenção para o fato de que a gente vai identificar, então, o pubis na borda anterior e o isquio na borda posterior. E por último, a gente tem 4 ângulos, um que fica na região anterior, na região superior, outro na região anterior, na parte inferior, outro posterior e inferior, e posterior e superior. Bem, então seria assim, ó, ângulo antero-superior, ângulo antero-inferior, ângulo póstero-superior e aqui o ângulo póstero-inferior. Bem, vamos então fazer agora a identificação de cada um dos aspectos anatômicos. Conforme vocês podem ver, está pedindo para identificar aí na face interna. Então, na face interna desse osso, eu coloquei que nós vamos observar 3 acidentes anatômicos. O primeiro é a chamada face auricular. Ela recebe esse nome exatamente porque parece uma orelha, mas tomem cuidado, porque nem sempre quando você está manuseando os ossos, pode ser que ele não fique assim tão evidente. Porém, essa é a face auricular. Isso daqui é chamado de linha arqueada. E por último, essa daqui é a asa ilíaca. Mas a asa ilíaca pode ser denominada assim tanto na face interna quanto na face externa. Mas para você determinar se é face externa ou face interna, na face externa a gente só chama de asa ilíaca. E na parte interna, na face interna, a gente diz que essa asa ilíaca é a que forma a fossa ilíaca. Isso porque essa região interna aqui, ó, vai estar, né, recebendo os órgãos abdominais. Então, 3 acidentes anatômicos aí na face interna. Fossa ilíaca, que é parte da asa ilíaca, face auricular e linha arqueada. Face auricular, linha arqueada e fossa ilíaca. Na próxima parte, né, na face externa, nós vamos identificar a asa ilíaca, conforme eu já mencionei para vocês, a cavidade do acetábulo, que eu até já comentei, porém ela é subdividida em 3 partes, e também o forame obturado ou obturatório. Vamos lá. Sabemos então que se eu estou enxergando aqui o acetábulo, essa é a face externa, né, a vista lateral do osso. Então, quais são os acidentes anatômicos mencionados ali? Essa é a chamada asa ilíaca. Esta região é chamada de cavidade do acetábulo e ela pode ser dividida em 3 partes. Essa voltinha aqui que conecta esse lábio aqui, ó, essa meia-lua, que é chamada de face semilunar. Então, essa é a face semilunar do acetábulo, que parece uma meia-lua, um C. Esse fundinho aqui é chamado de fossa do acetábulo e essa região que conecta aqui o C dessa face semilunar aqui, ó, ela é chamada de incisura do acetábulo. E por último, a gente tem aí nessa face externa o chamado forame obturado ou forame obturatório. Observem que essa subdivisão é apenas uma divisão didática, porque na face interna nós também conseguimos enxergar o forame obturado ou obturatório. Então, estes acidentes anatômicos foram os que eu acabei de mostrar para vocês. No próximo, nós vamos identificar então na borda superior a chamada crista ilíaca com a sua subdivisão. Então vamos lá. Vou retomar aqui, ó, na face interna para mostrar. A crista ilíaca é essa borda superior aqui. Chama atenção para o fato de que a gente consegue palpar essa crista ilíaca em pessoas um pouco mais magras, tá? Então a gente consegue perceber bem essa delimitação superior, essa borda superior do osso, aí chamada de crista ilíaca. Porém, a crista ilíaca ela é subdividida em 3 partes. Essa bordinha aqui que fica para a parte interna é chamado lábio medial, tá? Ou lábio interno dessa crista ilíaca. Na face externa, essa mesma linhazinha aqui, ó, é chamada de lábio externo da crista ilíaca. E aí observem que entre o lábio interno e o lábio externo
fica a chamada linha intermediária, que é essa parte superior aqui, que eu vou mostrar melhor para vocês quando eu estiver mostrando no aplicativo. Detalhe, imaginem que eu colocasse uma massinha aqui onde eu estou com a minha seta. Vocês tanto poderiam dizer crista ilíaca, quanto vocês poderiam dizer linha intermediária da crista ilíaca, tá? Então, na borda superior temos a crista ilíaca e a sua subdivisão aí. Na borda inferior, nós temos o ramo isquiopúbico. O ramo isquiopúbico pode ser chamado de ramo do pubis e ramo do isquio, ou a união dos dois. E tudo isso aqui seria então chamado de ramo isquiopúbico, conforme escrito aqui. Bem, falando da borda anterior, nós temos que identificar basicamente três acidentes anatômicos. Então, na região anterior aqui, ó, nós vamos identificar. Primeiro, isso daqui é chamado de espinha ilíaca antero-superior, porque está na região anterior do pubis e na região superior. Então, espinha ilíaca antero-superior, e essa é a chamada espinha ilíaca antero-inferior. O terceiro acidente é o seguinte: vocês estão observando que neste local aqui, ó, tá muito claro, porque está colorido o osso, que aqui é o ilho e aqui é o pubis. Então, essa divisão, que não é tão bem vista quando o osso não está colorido, mas observem que ela está aqui próxima aqui do caminho da linha, aqui da linha arqueada, né? Perdão. Então, observem o seguinte, que ao final aqui dessa linha arqueada, vocês conseguem observar que existe a chamada eminência iliopúbica ou eminência iliopectínea, tá? Então, eminência iliopúbica ou eminência iliopectínea, tanto faz o nome. Inicialmente, a gente pensa que iliopúbica é mais fácil, porque eu sei que é exatamente a divisão entre o ilho e o pubis. Porém, quando a gente for estudar músculos, a gente vê que tem músculo chamado de pectíneo. Então, aí acaba também facilitando um pouco a nossa memorização. Bom, aqui então, ó, tá mostrando na imagem os três acidentes que eu comentei. Espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior e essa divisão aqui ao final da linha arqueada, que é chamada de eminência iliopúbica. Na borda posterior, nós temos muita coisa para identificar. Na realidade, vocês podem ver aí que são 6 acidentes anatômicos. Então, vamos visualizar esses acidentes aí. Olha só, isso daqui a gente sabe que se eu estou enxergando o isquio, eu sei que esta é a parte posterior, a borda posterior. Então, observem o seguinte. Essa é chamada de espinha ilíaca póstero-superior. Lembrando que tem a espinha ilíaca antero-superior. Então, essa é a espinha ilíaca póstero-superior. Essa, espinha ilíaca póstero-inferior. Essa daqui é chamada de espinha isquiática. E observem que acima dela tem uma curvatura e abaixo dela tem outra. Então, eu gosto de falar o seguinte: espinha ilíaca póstero-superior, espinha ilíaca póstero-inferior, espinha isquiática. Acima dela, incisura isquiática maior e abaixo dela, incisura isquiática menor. E por fim, essa protuberância que é chamada de tuberosidade isquiática. Detalhe, é sobre a tuberosidade isquiática que nós devemos sentar corretamente, tá? Então a gente palpando aí, se você colocar a mão na região inferior aí da sua tuberosidade isquiática, você vai sentir essa protuberância amassando mesmo os seus dedos, a sua mão, tá? Um outro detalhe importante é que a espinha ilíaca antero-superior é facilmente palpável, assim como a espinha ilíaca póstero-superior, ela também pode ser observada, palpada. Não sei se vocês já repararam aqueles 2 furinhos que existem nas costas de algumas pessoas, bem na região desse osso ilíaco. Esses 2 furinhos, eles são exatamente a espinha ilíaca póstero-superior, tá? Então, esses aqui são os acidentes anatômicos da borda posterior e eu demarquei todos eles aqui para vocês visualizarem, tá? Então, para a gente caminhar para o final do osso ilíaco, falta a gente identificar aqueles 4 ângulos. Eu falei que a gente tinha um ângulo antero-superior, póstero-superior, antero-inferior e póstero-inferior. Então, vamos lá. O ângulo, essa é a região anterior, pubis, essa é a região posterior, isquio,
Lembra que essa é a face externa por conta aqui da cavidade do acetábulo. Então vamos lá. Borda superior e borda inferior. Então, na região superior e anterior tem o ângulo antero-superior. E ele é representado exatamente pela espinha ilíaca antero-superior. Aqui na região anterior, na parte inferior, existe então o ângulo antero-inferior, que é representado pelo púbis. Lá atrás, na região superior e posterior, o ângulo póstero-superior é a chamada espinha ilíaca póstero-superior. E por último, aqui embaixo, na região posterior, nós temos o ângulo póstero-inferior, representado pela tuberosidade isquiática, que também pode ser chamada de túber isquiático. Então, essa descrição está nesse slide aqui, tá bom? Pessoal, então aqui uma face interna e uma face lateral ou externa aí do osso ilíaco, tá? E aí vocês conseguem visualizar a maioria, ou basicamente todos os acidentes anatômicos que a gente havia mencionado. O próximo osso que nós vamos falar é o fêmur, que é o osso mais longo e pesado do nosso corpo. Estima-se que a altura de uma pessoa ela é mais ou menos 4 vezes o tamanho do seu fêmur. Tá? Então, ele é o osso mais longo, mais pesado, que conforme a gente viu anteriormente, vai se articular na região superior com o osso ilíaco, formando justamente a articulação do quadril. Na região distal, né, na epífise distal, o fêmur vai se articular tanto com a patela quanto com a tíbia. Porém, é interessante reforçar, como eu venho batendo na tecla com vocês, que a articulação do joelho ela é representada apenas pelo fêmur e tíbia, enquanto que a patela se articula com o fêmur, formando uma articulação chamada patelo-femoral. Tá? Então, como um osso longo, ele é dividido em 2 epífises e uma diáfise. E aí, na epífise proximal, observem que nós temos diversas estruturas para a gente identificar. Só que eu gostaria primeiro de mostrar para vocês a diferença da região anterior e posterior, tá? Porque senão fica um pouco confuso, porque nem todos esses acidentes são vistos em uma única vista, tá? Então, primeiro, vamos lá. Vocês estão observando aqui essa que é a vista anterior do fêmur. Eu gosto sempre de mencionar, a cabeça do fêmur fica para medial, porque vai se articular com o acetábulo, né? E aqui, observem que na epífise distal, a gente consegue enxergar essa região articular aqui, que é chamada face patelar, que é justamente onde a patela se articula. Então, se eu vejo a face patelar e coloco a cabeça para a região medial, eu consigo identificar que esse é o fêmur direito. Por outro lado, na vista posterior, a cabeça também fica para medial, e aqui na epífise distal, observem que ao invés da face patelar, eu tenho um afundamento. Esse afundamento ele é chamado de fossa intercondilar. Então, ele é tomado como base para a gente saber também que essa é uma vista posterior, caso nós estejamos enxergando o osso como um todo. Porém, existem detalhes também que podem ser observados na epífise proximal. Eu vou começar então aqui pela região anterior, mostrando para vocês o seguinte. Essa é a cabeça do fêmur. E essa região articular é chamada de fóvea da cabeça do fêmur. Lembrando que eu comentei com vocês que normalmente os termos fóvea e incisura são utilizados exatamente para a gente poder identificar superfícies articulares. Então, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur. Abaixo da cabeça tem o chamado colo anatômico do fêmur, que é muito importante, especialmente porque é uma região que, em pessoas idosas, as fraturas acontecem comumente com queda de própria altura, ou seja, apenas pelo fato de tropeçar e cair, por exemplo, ou às vezes a pessoa pode sofrer um desmaio e ter essa queda da própria altura, é muito comum que a região do colo do fêmur se frature. E é uma fratura sofrida para os idosos, muito estudada nessa população, porque em muitos casos ela acaba indo para a cama em função de uma fratura de colo de fêmur e às vezes a pessoa chega a falecer por problemas respiratórios e nunca mais consegue voltar a andar. Então tem que se tomar muito cuidado com as quedas nos idosos e essa é uma região frequentemente acometida. Então retomando, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur.
colo do fêmur, colo anatômico do fêmur. Aí vocês estão observando aqui na região lateral um volume considerável que é chamado de trocânter maior. E aqui na medial, logo abaixo do colo aqui e da cabeça, vocês estão observando o chamado trocânter menor. Detalhe, o trocânter maior e trocânter menor podem ser visualizados tanto na vista anterior quanto na vista posterior. Ó, cabeça do fêmur com a fóvea da cabeça, o colo anatômico, trocânter maior e trocânter menor. Sugiro que anotem que o trocânter maior é lateral. Aí, observem o seguinte, conectando então o trocânter maior ao trocânter menor, na região anterior, a gente tem o que se chama linha intertrocantérica. Observem que a linha é menos bem visualizada do que na vista posterior, que entre o trocânter maior e o trocânter menor está conectando a chamada crista intertrocantérica, tá? Então, ó, eu sugiro que vocês anotem o seguinte: trocânter maior é lateral, trocânter menor é medial, linha intertrocantérica é na região anterior e a crista intertrocantérica é na região posterior. Vou mencionar agora a linha pectina e a tuberosidade glútea, mas primeiro eu vou mostrar a vocês que na diáfise do fêmur tem uma linha que chama-se linha áspera. Então ela fica no corpo do fêmur e já anotem que ela fica na região posterior. Então, aqui na vista posterior do fêmur, vocês estão enxergando essa, que é a chamada linha áspera. E aí, observem que a linha áspera parece que ela continua aqui em direção ao trocânter maior e ela se divide aqui em direção ao trocânter menor também. Então, lembra que eu comentei que eu ia precisar de mostrar para vocês aqui ainda a linha pectina e a tuberosidade glútea? Pois é. Então, a gente toma como base a linha áspera e em direção à região lateral, nós temos aqui a tuberosidade glútea e em direção ao trocânter menor, a gente tem aqui a chamada linha pectina. Então, como na minha cabeça que eu não sei se eu falei a palavra errada, eu vou repetir que a linha áspera em direção à lateral, em direção ao trocânter maior, ela forma a tuberosidade glútea e em direção aqui ao trocânter menor, para a região medial, ela forma a chamada linha pectina. E com isso nós encerramos todas essas estruturas aqui da epífise proximal, assim como da diáfise. Falando agora então da epífise distal, nós vamos falar sobre esses acidentes anatômicos. Eu chamo atenção para o fato que esses dois ossos que nós estamos estudando nessa aula, são o osso ilíaco e o fêmur, eles são os ossos com mais acidentes anatômicos que nós vamos estudar. Então, na epífise distal, eu chamo o seguinte, a cabeça fica para medial, então essa é a região medial e essa é a lateral. Então, esse aqui, toda essa região é chamada de côndilo medial e toda essa região é chamada de côndilo lateral. Então, côndilo medial, a região lateral, a região que fica, não posso dizer lateral não, porque nesse caso é a região medial. Então, côndilo medial e aqui na região medial dele fica o epicôndilo medial. Esse é o côndilo lateral e aqui na lateral fica o epicôndilo lateral. Entre o côndilo medial e o lateral tem aqui a chamada face patelar, que é onde a patela se articula, e imediatamente acima aqui do epicôndilo medial fica uma elevação chamada de tubérculo adutor. Então, vamos ver na vista posterior a mesma coisa, porém acidentes diferentes. A face patelar eu não consigo ver na vista posterior. Eu enxergo a chamada fossa intercondilar. Então, esse é o côndilo medial e esse o côndilo lateral. Entre eles, a fossa intercondilar. Aqui, medialmente, nós temos acima do côndilo medial, o epicôndilo medial, e para cima dele, uma saliência, uma elevação chamada de tubérculo adutor. Na região lateral, nós temos o côndilo lateral e acima do côndilo lateral, nós temos o epicôndilo lateral e assim nós passamos por todos esses acidentes anatômicos aqui. Pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver então mais ossos desse membro inferior. Até mais. Agora nós vamos mostrar a vocês aqui no aplicativo os acidentes anatômicos e um pouco do que a gente viu na nossa aula teórica. Então vamos começar pelo símbolo do membro inferior, que é o osso ilíaco.
formado pelo ilho, isquio e pubis. Tanto que vocês vão observar que na hora que eu faço aqui a seleção do osso, ele isola apenas o ilho, tá? Ou melhor, ele mostra apenas o ilho, mas ele isola todo o osso. Comentei com vocês que o osso ilíaco ele tem duas faces, sendo essa a face interna e esta a face externa, de forma que a gente sempre vai pensar que a cavidade do acetábulo é a face externa, para nos facilitar, tá? Ele apresenta aí 4 bordas: borda superior, borda inferior, borda anterior, que aí eu vou memorizar pelo pubis, e aqui a borda posterior, que eu sempre vou memorizar pelo isquio, tá? Então, além disso, tem 4 ângulos, mas primeiro eu vou mostrar os acidentes anatômicos para vocês. Vamos lá. Nessa face interna, primeiro, nós temos aqui a face auricular e essa chamada linha arqueada. Esta é a asa ilíaca, que pode ser assim denominada tanto na região anterior quanto posterior, ou seja, tanto na face interna quanto externa, mas aqui na face interna a gente chama essa asa ilíaca de fossa ilíaca, para diferenciar da vista externa, da face externa, que então vai ser onde temos esta asa ilíaca, esta que é a cavidade do acetábulo, e a cavidade do acetábulo é subdividida em 3 partes, sendo essa daqui a face semilunar, esta a fossa do acetábulo, tá? Toda ela, tudo isso, e essa região aqui chamada de incisura do acetábulo. Além disso, nós temos esse orifício que é chamado de forame obturado ou forame obturatório, mas, como eu mencionei na aula teórica, ele pode ser visualizado tanto aqui na face externa, obviamente, quanto na face interna. Beleza, na nossa face anterior, ou melhor, na nossa borda anterior, nós temos aí 3 acidentes anatômicos a serem notados. Esta é a chamada espinha ilíaca antero-superior e esta a espinha ilíaca antero-inferior. Comentei que ao final aqui da linha arqueada, nós temos mais ou menos aqui no meio a divisão do osso ilho com o pubis. Então, nesta região, nós temos a chamada eminência iliopúbica ou eminência iliopectínea, que vai ser o local de divisão entre o ilho e o pubis. Então, ela não é facilmente identificada, não é tão simples olhar e falar, mas ó, quando acaba aí o osso ilho, começa o pubis. Então, digamos que nesta região aqui, tá, seria a eminência iliopúbica ou iliopectínea. Lá na borda posterior, nós temos alguns acidentes, na verdade vários acidentes. Vou posicionar dessa forma para ficar melhor para identificar. Então aqui nós temos aqui a chamada espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca póstero inferior e essa que é a espinha isquiática. Acima da espinha isquiática, uma curvatura chamada de incisura isquiática maior e abaixo da espinha isquiática, uma curvatura menor, denominada de incisura isquiática menor. Por fim, nós temos aí, ó, esse que é o isquio, tem uma parte mais robusta, né, mais grosseira, que é a chamada tuberosidade isquiática. Então, só para ressaltar que eu mencionei a vocês que tanto a espinha ilíaca antero-superior quanto a espinha ilíaca póstero-superior são palpáveis, tá? Facilmente palpáveis. Assim como essa parte aqui de cima, que na borda superior, que é chamada de crista ilíaca. Toda ela é chamada de crista ilíaca, mas na aula teórica eu mencionei para vocês que essa partezinha aqui, ó, como se fosse uma linha, é chamada de lábio medial da crista ilíaca ou lábio interno da crista ilíaca, tá? Do lado de fora, na face externa, essa linhazinha, ela é chamada de lábio externo, tá? Da crista ilíaca. E aí comentei que entre o lábio interno e o lábio externo tem essa parte de cima, que vai ser chamada de linha intermediária da crista ilíaca, porém, mencionei também que se eu colocasse uma massinha aqui, ó, vocês tanto poderiam dizer apenas crista ilíaca, quanto poderiam dizer linha intermediária da crista ilíaca. Aqui na borda inferior, nós temos o chamado ramo
isquiopúbico, né? Ainda contei para vocês assim, ó, que essa parte de baixo aqui, na região anterior, é chamada de ramo do pubis, e que essa daqui é chamada de ramo do isquio, porém que se toda ela pode ser chamada de ramo isquiopúbico. Para finalizar, então, eu vou apenas chamar a atenção aqui no osso ilíaco daqueles 4 ângulos. Na região antero-superior, o ângulo antero-superior é representado pela espinha ilíaca antero-superior. Na região antero-inferior, o ângulo é representado pelo pubis. Na região antero-posterior, nós podemos dizer que o ângulo póstero, eu falei antero, mas é póstero, tá? Na região póstero-superior, o ângulo póstero-superior é representado pela espinha ilíaca póstero-superior. E aqui embaixo, né, o ângulo inferior é representado, e posterior, é representado, então, o ângulo póstero-inferior pelo túber ou tuberosidade isquiática. Bem, com relação ao osso ilíaco, é o que nós tínhamos para falar. Vamos visualizar agora o maior osso do nosso corpo humano, que é o fêmur. O fêmur tem 2 epífises, epífise proximal e epífise distal. Vamos sempre pensar que a cabeça do fêmur está para medial, a face patelar é anterior e na vista posterior tem uma fossa intercondilar, assim como também temos a linha áspera. Então, vamos primeiro identificar na epífise proximal. Vou dar um zoom nessa epífise para tentar nos facilitar aqui algumas visualizações. Então, esta é a chamada cabeça do fêmur e a fóvea da cabeça do fêmur é a superfície articular dessa cabeça. Abaixo da cabeça nós temos aqui o colo anatômico do fêmur. Este, na lateral, é o trocânter maior e este aqui é o trocânter menor. Tanto podem ser visualizados na vista anterior quanto na posterior, como vocês podem ver, ó, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, colo anatômico do fêmur, trocânter maior e trocânter menor. Aí, observem que, comunicando o trocânter maior ao trocânter menor, aqui na região anterior a gente tem uma linha chamada de linha intertrocantérica, ao passo que na vista posterior a gente também tem essa comunicação entre o trocânter maior e o trocânter menor, mas é importante chamar que ela é mais bem visualizada na vista posterior, então é chamada crista intertrocantérica. Bem, eu vou antecipar um acidente anatômico que eu não comentei com vocês na aula teórica, mas observem que aqui, ó, bem próximo do colo anatômico e perto do trocânter maior, a gente tem um afundamento. Isso é chamado de fossa intertrocantérica. Apesar de não ter colocado na aula teórica, ele é um acidente anatômico importante. Vocês podem acrescentar no slide de vocês, porque é um local de inserção de músculos do quadril, tá? Então acrescentem aí. Bem, aí vamos visualizar agora então o fêmur novamente, mas eu vou dar um zoom para a gente identificar na diáfise desse osso, tá? Observem que na diáfise dele tem um único acidente anatômico. Esse acidente é chamado de linha áspera, tá? E observem que a linha áspera caminha em direção à epífise proximal. Então, linha áspera é o único acidente da diáfise, anotem que ele fica posteriormente. E aí vocês observem que ela se subdivide indo para lateral, em direção ao trocânter maior, e para medial, em direção ao trocânter menor. Então, a divisão da linha áspera, que caminha para o trocânter menor na região medial, é chamada de linha pectínea. E aqui, a linha áspera caminhando em direção ao trocânter maior, ela tem uma chamada tuberosidade glútea. Tem a tuberosidade glútea. Bem, com isso nós encerramos todos os acidentes anatômicos, seja da epífise proximal, seja da diáfise. Vamos falar agora, então, sobre a epífise distal. Observem que tudo isso daqui é chamado de côndilo medial. Eu sei que é o medial, porque eu sei que a cabeça está para medial aqui, tá? Outra forma que eu tenho de saber é a seguinte. Aqui é o côndilo medial. A região lateral dele é chamada de epicôndilo medial. E eu tenho eu vou dar o zoom de uma maneira diferente aqui para vocês enxergarem, porque a forma que eu escolhi não ficou legal, tá? Então, ó, observem que é o côndilo medial e esse é o epicôndilo medial. E acima dele tem
uma tuberosidade chamada de tuberosidade adutora ou tubérculo adutor, tá? Então, além do côndilo medial, epicôndilo medial e o tubérculo adutor que fica para cima aqui, nós temos o côndilo lateral e o epicôndilo lateral. Visualizem que o epicôndilo medial ele é mais saliente, tá vendo? Aqui é mais arredondado, enquanto que na região medial ele forma uma proeminência maior, tá? Então é assim que vocês vão identificar se estiverem observando apenas a epífise distal. Então, epífise distal tem a face patelar entre o côndilo medial e o côndilo lateral, além dos epicôndilos medial e lateral e do tubérculo adutor aqui em cima. Já na vista posterior, nós podemos visualizar então o côndilo medial e o côndilo lateral, entre eles um afundamento chamado de fossa intercondilar e o epicôndilo lateral com o epicôndilo medial e, além disso, o tubérculo adutor. Pessoal, então é isso. Na nossa próxima aula a gente volta falando sobre tíbia, fíbula, patela e ossos do pé. Até lá!